Olá, você que está ligado na TV R12 em todas as telas, pelo canal 6.1 TV aberta, canal 10 da TV a cabo. Também estamos nas redes sociais, nas mídias sociais, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, onde você quiser, você acompanha a TV R12. E aí eu peço, assistindo online, você vá lá no nosso link, compartilhe com todo mundo, compartilhe sem moderação, porque você vai ajudar a levar informações sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Não vai ficar compartilhando fake news. Vai compartilhar informação de verdade, informação útil, informação que pode inclusive salvar vidas e prevenir doenças. No programa de hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, vamos falar sobre isso aqui, ó. Vamos falar sobre pele, né? Já aprendi aqui no programa que a pele é o principal órgão do corpo humano, é isso? E muitas das vezes a gente não tem muito cuidado com essa coitadinha aqui não, né? A nossa pele, eu mesmo não tenho não, né? A gente vai falar sobre isso no programa de hoje e nós convidamos uma profissional. Primeira vez que um profissional dessa especialidade está aqui no nosso programa. Com muita alegria, a gente apresenta, já cumprimenta, Daniele Altera, biomédica, a convidada de hoje do Cuidando de Você. Daniele, muito obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui na TV Rio Doce. Muito obrigada pelo convite, né? Satisfação estar aqui com vocês hoje. E assim, foi uma surpresa, né, o convite, até mesmo porque a gente fala tanto, né, sobre pele dentro do consultório, mas e como levar isso à população, né? Vamos falar um pouquinho sobre biomedicina. Está falando sobre pele, mas a biomedicina é bem mais ampla, né? A biomedicina, qual é a especialidade, quais são as especialidades, qual é a função a cumprir da biomedicina? Sim, a biomedicina é um curso relativamente novo, né? Começou aí na década de 80. Eu escolhi como minha profissão a biomedicina e me especializei em algumas áreas, dentre elas a biomedicina estética. A biomedicina hoje, ela traz cerca de 30 áreas de especialização. Então, é uma área muito ampla, né? Então, a pessoa pode atuar aí desde pesquisa científica até a área da estética, que está, assim, crescendo muito atualmente, área laboratorial, diagnóstico por imagem. Então, assim, é vasto a área. E a gente tem percebido que, atualmente, as pessoas têm conhecido mais a biomedicina e têm procurado mais o curso de biomedicina. Aqui na região, a gente já tem 3 instituições, né, como você citou, que tem o curso. Eu acredito que tem 6 anos que o curso está na cidade. Eu cursei em Ipatinga, né, pela Unipac, e o curso lá era a única região que tinha. Então, eu escutava muito na minha época, assim, o que o biomédico faz? Hoje a gente ainda escuta isso, mas com uma frequência menor. Porque o biomédico está conseguindo conquistar algumas cadeiras que era atuado por outros profissionais, mas que hoje a gente tem conquistado o mercado e tem permanecido. Por exemplo, na área laboratorial, que antes a gente via muito um bioquímico, hoje o biomédico ele tem atuado muito constantemente nessa área. A área da estética, que o biomédico esteta veio assim alavancando. Diagnóstico por imagem também a gente tem visto muito. E tem a extracorpórea. Então, assim, é uma área muito nova, mas que também tem uma abrangência muito grande devido às transfusões, né, aos transplantes de órgãos. E aí o biomédico atua no momento em que o órgão vai ser transplantado. Então, ele cuida daquele órgão antes do órgão ser transplantado. Então, ele fica ali fazendo com que o órgão funcione. Então, assim, é uma área muito interessante. Agora também com o crescimento também da fertilização in vitro. Então, tem biomédico também trabalhando nessa área de fertilização. Então, são muitas atuações que a gente tem hoje disponíveis aí no mercado. Então, basta buscar, né? A gente tem um conselho ativo. Então, o CRBM é muito ativo hoje. Basta entrar no site do conselho e buscar, assim, todas as áreas de atuação e escolher a sua. Nossa, o mercado é vastíssimo para quem vai cursar o curso de biomedicina, né? Foram ditos que vários tipos de atuações, né, em indústrias farmacêuticas, né, e outras indústrias que podem, laboratórios, não só na área da estética, né? Mas a área da estética é que vem sofrendo o maior boom nos últimos anos, né? Bastante. A busca pela beleza, pela estética, a busca pela autoestima, né? Quem não merece, né? Quem não procura, né? E a busca pela saúde, obviamente, né? Então a biomedicina vem ganhando realmente um grande campo e era necessário, né? Porque antes, né, se buscavam profissionais que não tinham uma formação especializada, não tinham uma formação a contento. E muitas vezes profissionais já da área da saúde, mas que não tinham uma especialização específica como o biomédico. Então, os cursos vieram aí acadêmicos para poder formar esses profissionais.
É isso, os profissionais estão se especializando. E dentro da biomedicina, como a Daniela disse, tem as suas especialidades e subespecialidades. A sua você escolheu? Biomedicina estética. Estética. É. Fiz outras também, mas Sim. hoje atuo com a biomedicina estética. Então, dentro do seu campo escolhido, biomedicina estética, o que tem aí dentro dessa função? Bom, hoje, para um biomédico se especializar nessa área, é necessário que ele faça um estágio supervisionado ou que ele realize um curso de pós-graduação, especialização em estética avançada. E aí ele pode, sim, trabalhar na profissão sem problema algum, registrado no conselho. E aí ele pode atuar com a estética básica e a estética avançada. O que a gente chama hoje, né, de estética básica? São as massagens, os equipamentos de eletrotermofototerapia, né, tratamentos para celulite, flacidez, acometimentos estéticos faciais e corporais, como acne também, manchas. E a estética avançada, que hoje o mercado, assim, abriu um espaço muito grande, principalmente para o biomédico, que antes era uma área atuada exclusivamente por médicos, e hoje a gente vê a nossa atuação, né, crescendo. Então fazemos toxina botulínica, aplicação de preenchedores, bioestimuladores, fios de PDO, tudo voltado para o rejuvenescimento. E o corpo hoje também, a gente tem percebido que as pessoas têm voltado a se preocupar com o corpo, né? E essa necessidade trouxe para a gente também buscar mais, se especializar ainda mais. Então, a harmonização facial não é única, agora a gente tem também a harmonização corporal. Então, preenchimento, bioestimulador, tudo para trazer um corpo mais harmônico, um rosto mais harmônico, diminuir flacidez, melhorar o aspecto da pele. Então, acho que hoje só não encontra quem não busca, porque a gente tem realmente uma área muito vasta e tem procedimentos aí, desde o procedimento mais simples até o mais avançado, para o acometimento estético que a pessoa deseja tratar. E esse tipo de conduta, né, de rejuvenescimento, melhoria da qualidade da pele, diminuição de flacidez, tratamento de rugas e tudo mais, ele é um tipo que vocês trabalham e utilizam produtos químicos, né, produtos diversos, né? Então, durante o curso, vocês têm todo o domínio, vocês estudam sobre esses produtos, se especializam e com isso conseguem ofertar toda a segurança necessária para o paciente, né? Sim, por isso a necessidade, inclusive, da especialização. Né? Porque o curso, como ele é amplo, a gente tem inúmeras áreas de atuação, a gente vê que não é possível você conseguir conquistar todas as áreas, todo o mercado. Então, por isso, a especialização traz especificamente aquilo que você deseja atuar. Dentro da especialização, a gente vislumbra todas as áreas de atuação do biomédico esteta, ali com a harmonização facial, harmonização corporal, com todos os tipos, né, de produtos que a gente pode utilizar. E sim, podemos utilizar produtos químicos, né, inclusive ácidos para clareamento de manchas, para melhora do aspecto da pele, rejuvenescimento. Então, tudo isso é necessário que o profissional tenha, sim, o domínio, e não só dentro da pós-graduação, da especialização, que ele busque também outros cursos, que ele busque se aprimorar cada vez mais, porque a nossa área ela é muito ampla e o mercado disponibiliza a cada dia novos produtos, novos equipamentos, e a gente tem que estar em constante atualização, até mesmo para trazer isso para os nossos pacientes, né, em consultório. Hoje em dia, o seu paciente ou a sua paciente, né, quando busca você, né, o que mais ela deseja, aquele tipo de perfil? Eu quero o quê? Hoje é a perda de gordura localizada, quando a gente fala de corpo, e quando a gente fala de rosto, é o rejuvenescimento facial. Boom dentro do consultório, né? Hoje não tem como, porque estamos muito preocupados em manter uma boa aparência, em se apresentar. A gente fala muito das mídias sociais, sim. Então a gente quer se colocar à frente da rede social com a melhor imagem, né? Com a melhor pele, com a melhor face, com o melhor corpo. Eu acredito ainda que a gente tem uma competição muito grande entre uns e outros, né? Eu me espelho muito em fulano, eu quero um corpo parecido. Então, normalmente o paciente já chega no consultório assim, eu quero uma boca parecida com essa. Calma, eu vou te dar o melhor, mas talvez não seja isso. Então, a gente tem que sentar com o paciente, conhecer o objetivo dele e aí traçar um plano de tratamento dentro daquilo que cabe
para o paciente. Então, não tem como eu pegar qualquer outro protocolo ou qualquer outra conduta que eu exerça com um cliente e usar a mesma conduta em outro. Sempre vai ser algo muito individualizado, muito específico. A gente bate bastante nessa tecla. Vamos fazer uma avaliação para que eu te conheça qual que é a sua necessidade, qual que é o seu objetivo e quais os protocolos e quanto tempo que eu vou conseguir atingir esse objetivo com você. Inclusive, dentro da sua conduta ética, né, como profissional, você tem todo o direito de não recomendar aquele tipo de procedimento que as pessoas acham que devem passar por ela, né? E a orientação tem que ser a melhor que for, né? Tem que ser obedecida porque você tem esse compromisso ético, né, com a sua profissão, com a sua carreira, né, tendo em vista muitas reportagens, muitos assuntos que a gente vê aí de pessoas não preparadas, não compromissadas com a ética, que levam a desfechos, muitas vezes trágicos, em tipos de procedimentos que prometem muito, mas entregam talvez algo mais sério. E antes de ir para o bloco, eu vou perguntar, hoje a grande procura continua sendo só de mulheres ou os homens também têm te procurado? Não, graças a Deus não. Tem bastante homem, né, procurando consultório. E a gente, às vezes, até se surpreende, né, que estamos sentados, assim, aguardando o atendimento, o paciente aguardando o atendimento, a gente olha e tem mais pacientes homens sentados aguardando do que mulheres. Então, acho que até eles têm se surpreendido com isso, né? Vocês têm também que se cuidar. As mulheres estão cada dia mais lindas, os homens também podem ficar sempre mais bonitos. No programa de hoje, estamos propondo como pauta principal falar sobre cuidados com a pele, né? Esse período de primavera-verão, o sol, agora o tempo está um clima mais ameno, né? Porque tivemos chuva, mas o sol em primavera já começa a vir forte. No verão, então, ele vem ignorante, né? Estamos recebendo ela aqui para nos ajudar a falar sobre esse tema. Bom, quando a gente fala de sol, o sol é maravilhoso, precisamos dele, logicamente, né? A natureza, a própria terra, nós, como seres humanos, o nosso organismo, nós precisamos do sol, né? Mas o nosso relacionamento com o sol ele tem que ser um relacionamento de cuidados, né? Então, quando se fala em exposição ao sol e os riscos que essa exposição mal feita pode ocasionar em nós, né? Isso a gente tem que ficar bem atento. Então, essa relação, quais os cuidados que devemos ter? A gente tem que falar com muito cuidado, né, sobre exposição solar. Porque expor ao sol é importante, mas a gente tem tempo específico e horário específico para que isso aconteça. Porque a nossa pele, ela capta também os raios solares para poder fazer a síntese da vitamina D. Então, a gente precisa dessa vitamina, inclusive hoje, acho que é uma das vitaminas que tem a maior reposição em consultório, porque nós não estamos fazendo a absorção correta. Não temos, claro, exposição ao sol como deveríamos fazer. Então, até às 10 da manhã e depois das 16 da tarde seria o horário correto de exposição. E a gente sabe que quando a gente vai se expor ao sol, é muito pelo contrário. Vamos à praia que horas? Depois das 10 e voltamos antes das 16. Então, isso é um pouco complicado. E a exposição solar, os raios ultravioletas, a gente tem dois tipos, o tipo A e o tipo B. E a exposição a eles pode causar queimadura, pode causar manchas e também pode causar envelhecimento. Então, a gente traz assim, para ninguém nunca mais esquecer. O A vem de age, então traz envelhecimento. Então ele penetra a pele, atravessa a pele, vai na camada mais profunda da pele e aí ele faz a degradação de proteínas. E o colágeno, que é uma das proteínas mais importantes que a gente tem na pele, ela é uma proteína. E aí ele vai ser degradado e aí vai promover aí a flacidez, vai trazer junto o envelhecimento. E o VB, ele vem de burning, então é a queimadura. Então, a queimadura, o vermelhidão da pele é promovido pelo raio UVB. E o raio UVB e UVA, eles podem ser protegidos, né? A gente pode proteger contra eles através da utilização do protetor solar. Só que, infelizmente, hoje a gente sabe que o protetor solar, ele não vem como um acessório, né? Na verdade, ele vem como um acessório, ele não vem como uso obrigatório. E ele deve ser utilizado todos os dias, mesmo em tempos nublados, como a gente estava comentando, né? Porque tem raio solar em dia nublado. Pois é, o sol então emite esses raios eles são nocivos à nossa pele, são necessários, mas quando tomados, né, de forma comedida, nos horários já indicados aqui, fazem bem, né, mas nós nunca obedecemos essa regra. Então, o que a gente tem que fazer? Utilizar um protetor que é o protetor solar, ou o protetor mesmo, né?
uma camisa de manga comprida ou chapéu, né? Se não puder passar protetor solar, né? E se esconder do sol. Mas mesmo quando você está na sombra, né? Mesmo que você está em ambiente fechado, mesmo que você está no carro ali, alguma radiação solar está entrando, né? Então, nós temos que ter esse cuidado. E você falou uma coisa importante, né? Nós temos o problema de câncer de pele, que é um dos tipos de câncer que mais mata no mundo, né? É um problema de saúde pública, né? Mata muitas pessoas, mas infelizmente não há políticas públicas que vejam isso como a necessidade de atuar e de criar incentivos para as pessoas adquirirem o protetor solar que salva vidas. Por que eu estou dizendo hoje? Você vai comprar hoje um protetor solar na farmácia, custa 50, 60, 70, 100 reais. Não é? E quem hoje, com a média salarial brasileira, aguenta comprar por mês, talvez, ou menos, um produto de 170, 80, 100 reais. Então, eu acho que o governo, todas as esferas governamentais, todos os agentes públicos deveriam pensar nisso, subsidiar, ajudar de alguma forma para comprar e criar nas escolas, desde pequeno. Não tenha lá aquele trabalho que faz com criança, desde a pré-escola lá, de escovar os dentes da forma certa, também passar um protetor solar. Nós somos um país tropical, né? Por que não? Olha Valadares, olha tanto sol que tem aqui, parece um sol de deserto. Então por que não ensinar as crianças desde cedo passar o protetor solar na hora certa, do jeito certo? Políticas públicas, gente, é para agir, para prevenir, é para evitar mortes futuras, porque o câncer de pele, ele não surge, você tomou sol hoje, amanhã ele surge, não. É acumulativo, né? Ao longo da vida. Então, eu acho que é difícil. Então, melhor a gente falar dessas formas, as formas mais fáceis de prevenir, falando do horário certo, falando de formas que não sejam só usando protetor solar. Aí vem essas proteções, né? Por exemplo, a gente vê a pessoa que trabalha nas obras, construção civil, a pessoa que trabalha no campo, eles não estão usando ali protetor solar, apesar de que hoje em dia está ali nas regras de medicina do trabalho o uso, a obrigatoriedade da empresa, da construtora fornecer protetor solar, né? Mas no meio rural não. Então, mas a gente vê que eles têm os protetores físicos, né? Então, alguma coisa eles estão fazendo. Mas cada um fazendo da forma aleatória não é o certo, né? Tem que ser uma política de governo, né? Infelizmente, a gente não consegue controlar tudo isso. Mas, realmente, trazer a informação ao público é o primeiro passo, né? E, como eu disse, a gente tem muito isso em consultório. Para você ter uma ideia, hoje eu ainda atendo pacientes que eu pergunto qual que é a sua rotina? Não, eu não uso nada. Não, você não passa um protetor solar? Não, eu não uso protetor solar. Então, assim, hoje, pessoas que eu estou te falando assim, de 18, 19 anos, que teoricamente estão sendo instruídas ainda. Sim. E não fazem a utilização. Então, trabalhadores ainda que têm essa exposição é até mais complicado. E a gente precisa priorizar não só a proteção do protetor solar, né, do filtro, mas também a física. Utilização de chapéus, as blusas com proteção UV, né, óculos solar. Isso também já ajuda bastante a prevenir aí a penetração dos raios solares. E também a reaplicação. A gente bate muito na tecla de precisa fazer a utilização do protetor, mas precisa também reaplicar, porque entre 3 a 4 horas ele começa a perder o seu efeito. Então você precisa reaplicar para que ele volte a ter efeito na sua pele. E como achar aqueles tais do FPS, fator de proteção? Qual que é o ideal para cada tipo de pele? Importantíssimo. Hoje a gente tem disponível no mercado protetores solares que tenham FPS e que tenham PPD. O FPS é a proteção solar contra a queimadura, né? Então você vai pegar os fatores de proteção solar contra raios UVB. Então esses você vai encontrar em numeração, que é o que a gente já conhece há muito tempo. Então é 15, 30, 50, 60, 70. Isso aí é a quantidade que ele vai fazer de proteção. Então, quanto mais clara a pele da pessoa, melhor ela utilizar um protetor de um fator um pouco mais alto. Mas também a gente tem agora os PPDs, que são a proteção contra o raio UVA. E aí, normalmente, ele vem no frasco do produto o UVA circulado. Aquele círculo significa que ele tem uma proteção de amplo espectro. Então, ele vai também impedir que o raio solar atravesse a barreira da pele e penetre na camada mais profunda. Então, ele vai te proteger de duas formas, contra a queimadura e contra o envelhecimento.
e aí, consequentemente, prevenindo também o câncer de pele, que é uma das maiores preocupações. É o ideal para uso no dia a dia, não só quando vai na piscina ou na praia, né? Exatamente, por favor, vamos relembrar isso, né? Porque acho que as pessoas negligenciam muito o uso do protetor e ele é essencial. Agora já é um produto de gaveta. Você vai acordar, você vai passar o protetor solar antes de sair de casa. Como quem é hipertenso tem que tomar o seu remédio da pressão, porque senão vai dar um infarto ou um AVC. Isso, alguma hora, essa exposição errada, a falta de proteção, vai te dar algum problema na pele. E quando a gente fala em praia e piscina, quando a pessoa vai na praia e na piscina, talvez é o lugar que menos usa o protetor solar. A pessoa vai para lá para pegar um bronze, né? Vou para praia, eu quero ficar morena, aí usa lá, né, ao invés do protetor, usa o bronzeador. Né, e vai para o sol, como você diz, nos horários mais tórridos que tem. E aí depois vem um problema também mais sério aí, né? E aí vem o problema da queimadura imediata, o pós-imediato. E aí vão querer recorrer ao que vai me salvar naquele momento, né? Que é o after sun. O que eu posso usar depois do sol? Então hoje a gente tem produtos, né, que são de efeito rápido, as brumas, né, a água termal, que ela vai refrescar momentaneamente ali para quem sofreu aquela queimadura imediata. Só que ela não é milagrosa. Ela vai refrescar. E aí, consequentemente, com essa exposição excessiva, você vai perder água. E perdendo água, você desidrata a pele. Então, vai ter um ressecamento. E isso, a longo prazo, vai te promover um envelhecimento acelerado. E, consequentemente, você vai ter que ter um cuidado redobrado, para conseguir ter aquela barreira cutânea da pele de volta. E a gente tem ouvido muito falar sobre isso, né? A proteção da pele, a reposição da barreira cutânea, que a gente tem perdido por ações próprias, né? Por não fazer a utilização do hidratante correto, por não fazer ingestão de água, então é água para dentro e hidratante de fora. E fazer a recuperação da pele depois de fazer a exposição solar. Proteção solar para se expor ao sol, saiu, usa uma bruma ou uma água termal imediata e depois um hidratante para fazer a reposição de água da pele. Porque tem muita gente que acha que tem que fritar, né, para pegar uma corzinha e não bronzear, né? Inclusive muita gente fazendo isso nas lajes, né, que em Valadares tem muito isso, pessoa tomando bronze aí, debaixo de um sol danado, usando só protetor solar e assando, como aqueles frangos assados aí de padaria, né? Cuidado, gente. É a sua vida que está em risco. Muito cuidado. Quem quiser mais informações da Daniele, seu Instagram? Daniele Altera. Dani Altera. Dani Altera, tá bom? E, é claro, assistir novamente essa entrevista nas nossas redes sociais e compartilhar sem moderação. Daniele, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. Parabéns pela clareza das informações e sempre volte que o nosso cuidando de você. Será um prazer. Muito obrigada. Obrigado a você que acompanhou o nosso programa. Continue assistindo a TV Rio Doce e até o próximo Cuidando de Você.